quando vir na vinda do Senhor, junto para julgar o anticristo e todos aqueles que foram marcados com a marca da besta. A igreja que vai julgar. A igreja que vai vir junto com Jesus, com o cetro de ferro, e Jesus como general nessa batalha. Amém? Que vocês recebam essa palavra no coração de vocês. Vamos receber o irmão Manuel com as palmas para Jesus. Amém? O outro tá ligado. Eu saúdo a igreja de Cristo com a parte do Senhor, amém? Amém. Assim como o Senhor Jesus fala em João, né? 14, 27, né? Aleluia. Paz, a minha paz eu vos dou, mas não a dou como o mundo a dá, né? Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu, primeiramente, quero agradecer ao irmão por ter aberto a sua porta, sua esposa, seus familiares, para nós estarmos aqui hoje adorando o Senhor, reunido. Amém? Creio que a palavra já foi pregada, né? Vou pregar só um pouco, só alguns versículos. Eu acho que já foi pregado bastante aqui hoje. Mas estamos aqui para adorar o Senhor. Agradeço a todos que têm aberto a porta aqui. Estamos reunidos sábado em nome do Senhor Jesus, no próximo lá em casa. Vamos estar adorando o Senhor todos juntos lá, em nome do Senhor Jesus. Vamos ler uma palavra do Senhor em Hebreus, capítulo 3. Senhor, para onde nós vamos, se o Senhor tem a palavra da vida eterna. Glória a Jesus, aleluia. Aqui somos humildes pregadores de rua, né? Ninguém tem curso de formação acadêmica. Buscamos no Senhor humildemente, né? Mas essa igreja é que vai subir para o céu no último dia, aleluia. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Hebreus capítulo 3, verso 1. Glória a Deus. Todos acharam? Hebreus 3:1. Glória a Deus. Glória ao Rei Jesus. Amém. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel, aquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa. Tem aquele que a estabeleceu, pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que a estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Era o Evangelho. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim a ousadia e exultação da esperança. Amém? Então, quando alguém te disser assim, vamos à casa de Deus, você vai dizer, eu sou a casa do Senhor. Amém? Porque a casa de Deus é você. Você é a casa de Cristo. Aleluia. Essa aqui é uma casa onde estamos adorando, nos reunimos para adorar o Senhor, mas você é a casa. Você é o templo do Espírito Santo de Deus. É em você que Cristo habita, não é aqui. Onde ele vai habitar aqui em quatro paredes? Não tem como. Né? O profeta Isaías falou, né? Isaías 66, ele estava falando do templo lá atrás, né? Ele falou, o céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. Que casa edificaria para mim? Não foi minhas mãos que fez tudo isso? Deus fala, né? Então, nós é a verdadeira casa do Senhor. Mas se perseverarmos até o fim. Não é dizer que somos a casa de Cristo e vamos viver de qualquer maneira. É até o fim, né? Porque o Senhor fala lá em Mateus 24:12, né? E por se multiplicar o pecado, o amor de muitos esfriaria. Mas no verso 13 ele fala, né? Verso 13 que ninguém prega, né? Mateus 24:13 ninguém fala, né? Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas eles não falam, né? É o fim, né?
faz o votinho e todo mundo vai para casa feliz. Bebe de qualquer maneira, mas não sabe que nós que é a casa, né? O culto começa aqui, na nossa casa, no nosso íntimo com o Senhor. Amém? Então vamos ler mais um pouco. O verso 7, continuar. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje se ouviste a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra esta geração, e disse, estes sempre erram. No coração eles também não conhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tendo cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutualmente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nós temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firmes até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. Sempre ele fala, se guardarmos até o fim a casa de Cristo. Amém? Para nós entender um pouco, vamos ler Mateus 7, 24. Porque Cristo, ele tem nós por casa. Mas muitos dizem que tem que fazer um templo de 4 paredes e dizer lá a casa de Deus. Sendo que nós é a verdadeira casa que deve temor a Cristo. Essa é a casa que deve ser adorada. A casa que deve ser amada uns pelos outros. Que muitos ignoram. Essa é a verdadeira casa. Mas muitos ignoram. Amém? Mateus 7, 24. Acharam? Vou ser bem rápido, todo mundo já pregou. Serei bem breve. Mas os irmãos dá para entender um pouco, né, irmão? Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa. Lá em Hebreus diz quem é a casa? Nós. Sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque for edificada sobre a rocha. Qual a casa que tem que ser edificada na rocha? A nossa vida, nossa conduta. Nós temos que estar edificados em Cristo, na rocha. Essa é a verdadeira casa, que tem que ser edificada todo dia. Porque Jesus, quando ele pregou o Pai Nosso, Mateus 6,6, ele falou, quando orares, entra no teu quarto e ora o teu Pai que está em secreto. E o teu Pai que está em secreto te recompensará. Porque lá na frente de Mateus, ele fala, Mateus 21, 13, né? Ele estava falando do templo. E está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Quando ele fala será, é futuro, né? E Hebreus está falando que nós é a casa, mas muitos dizem que a casa é o templo. Mas Jesus estava falando de algo futuro. Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Que é nós. Nós é a casa de oração. É nós que temos que estar em oração, jejum, em consagração, todo momento. Porque nós é o templo de Cristo. Nós temos que estar 24 horas por 48. Orando, jejuando, buscando do Senhor. Porque Paulo fala que nós temos que ter a mente de Cristo. Não é só aqui hoje, nessa reunião, para cultuarmos o Senhor. É na nossa casa, no nosso íntimo, todos os dias. Essas casas têm que estar edificadas na rocha, que é Cristo, é a rocha. Amém? Vamos continuar. Quando ela não está edificada, verso 26, do mesmo capítulo. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia, viveu de qualquer maneira.
E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Glória a Deus, glória a Deus. Não se edificou, não buscou no Senhor, já foi soberbo, quis viver de qualquer maneira, caiu. Não edificou a sua vida em Cristo. Não edificou a sua casa em Cristo. Amém? Vamos entender mais um pouco. Vamos ler Efésios. Vamos ler mais um pouquinho. Efésios 2, 2:19. Serei rápido porque... Mas dá para nós entender um pouco. Oi, irmã linda, é benção. Efésios, o apóstolo Paulo. Onde o apóstolo Paulo. Então vou ser bem breve. Efésios 2:19. Todo mundo achou? Falta só mais uns 2 versículos. Já termina já. Amém? Eu vou ser breve, porque Jardel também já pregou, né? Já começamos um pouco mais tarde, né? Mas no próximo nós prega mais. Em nome do Senhor Jesus. Tudo achou? Efésios capítulo 2, verso 19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profeta, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos, que é o Evangelho, que é a palavra. Isso, essa casa tem que estar edificada. Edificada. O fundamento dos apóstolos. Doutrina, Evangelho, santidade. Essa casa foi comprada por bom preço. Sangue de Cristo. Eu, você, todos nós temos um preço. Fomos comprados com o sangue de Cristo. E dinheiro nenhum nesse mundo pode nos pagar. Não pode avaliar. O valor de uma alma, caríssimo. O salmista Davi fala em Salmo 49, verso 8. Porque a redenção da alma, caríssimo. Não se pode avaliar. Se não se pode avaliar, não tem preço. Porque fomos comprados pelo sangue santo de Cristo. Mas edificado no fundamento dos apóstolos, que é santo. O que Paulo falou? 1 Coríntios 11, verso 1. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, para nós imitar Cristo, temos que ser o quê? Santo. Viver em santidade. Sem contenda, fofoca, murmurações, palavrão, dissensões, prostituição. Santo. O apóstolo Pedro falou em que? Pedro 1, 3. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, ele nos chamou? Então sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Então aí vamos estar edificados no fundamento dos apóstolos. Palavra do Senhor. Amém? Vamos ler mais um? 1 Coríntios 3, 10. Não tem mistério, porque não adianta ir com a Rudei dizer que aqui tem mistério na palavra, que não tem o que explicar. 3. Isso, 3:10. Glória ao Rei Jesus. Como que não ama essa marca? Aleluia, Jesus. Amém, Senhor. Por isso que nós somos chamados de louco. Fala mesmo, Senhor. Com nós, Rei da glória. Todos acharam? 1 Coríntios 3:10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo, fundamento a qual nós temos que estar. 12. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata,
pedras preciosas, madeira, feno e palha. Manifesta-se, tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará. Porque esta, sendo revelada pelo fogo, a qual seja obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas este mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Que fogo? Que fogo? O que Jeremias falou? Jeremias 23, verso 29. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiou sapenha? Ou fogo? Palavra. Nós somos edificados pelo fogo, a palavra de Deus. Não é verdade? Então aqui é o fogo, palavra de Cristo. Amém, meus amados? Então o fogo está aqui, o fogo do Espírito, a palavra. Amém, meus irmãos? Porque o apóstolo Paulo, ele fala, né, 2 Timóteo 3,16, né, toda palavra, né, toda escritura é divinamente inspirada por Deus. Para ensinar, para corrigir, para criar o homem habilitado para toda boa obra. O apóstolo Pedro também fala, né, 2 Pedro também. Então, se alguém tinha dúvida sobre a casa, hoje você tira, você é a casa de Cristo. Amém? Vamos entender um pouco sobre o templo. Vamos ler João 2. Evangelho de João, capítulo 2. Tiramos a dúvida sobre a casa. Vamos ver sobre o templo. Aleluia, Jesus. Essa é o melhor dentista que tem. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Senhor Maravilhoso. Deus, aleluia, Senhor. João 2,13. Evangelho de João. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Tá dormindo não, fica esperto, já tá lá. Todos achou? Evangelho de João, capítulo 2, verso 13. Estando próximo a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas, assentados, tendo feito umas arrodes de cordas, expulsou todos os do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, que sinal nos mostra para fazeres essas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário, este templo, e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram-lhe os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra. Mas se o templo é a casa de Deus, por que Jesus disse que ia ser destruído? E quando ele disse: destruirei esse templo, que era o corpo dele, né? E em 3 dias reconstruirei. Ele ressuscitou. Ali já foi constituído o templo do Espírito Santo, que somos nós hoje. Porque Ageu, capítulo 2, verso 10, não fala? E a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Assim diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a verdadeira paz. Quem é o príncipe da paz? Não é Cristo? Mas ninguém vê isso, né? E nesse lugar darei a verdadeira paz. Onde que tinha paz na lei? Era guerra. Cristo. Então quando ele fala desse templo, é nós. O templo. O verdadeiro templo que deve ser adorado. Que muitos desprezam.
vê um mendigo na rua, despreza, não ajuda o próximo. Hoje muitos vê o vizinho com aluguel atrasado, não ajuda. Não, tenho que dar 10% lá. Não. O verdadeiro dízimo é ajudar o teu próximo. O templo do Espírito Santo que deve ser adorado. Glória a Deus. Porque no dia do julgamento, Jesus fala, Mateus 25, 31 em diante, lá fala. Tive fome e não me deste de comer. Então, quando Jesus fala, destruirei esse templo, esse santuário, em 3 dias reconstruirei. Que era o corpo, o santuário do Espírito Santo. Igual ele falou lá atrás, Mateus 21, 13. Não está escrito? A minha casa não será chamada casa de oração, que é nós. Então, nós é a casa de oração do Senhor. Nós somos o verdadeiro templo que deve ser adorado. Nos juntamos, fazendo nossas reuniões para adorar o Senhor, pregamos quando possível, mas sempre vamos estar em comunhão, cultuando em nossos lares, porque o culto começa aqui, é aqui. Porque o apóstolo Paulo fala lá em Gálatas 6:26, 5:25, perdão, 5:25, ele fala, se viver no Espírito, andai também no Espírito. Não é só aqui que fazemos cara de santinho, dá glória a Deus e vamos viver de qualquer maneira. Não estamos no Espírito, então vamos andar no Espírito. Essa casa é uma casa de oração. Não está edificada em Cristo? Não está edificada na rocha? Então vamos fazer valer a pena. Só mais um. Mateus 6. Glória a Deus. Ou Mateus não, perdão. É 1 Coríntios 6. Amém, Jesus. Ah, minha filha. 6:12. Só para nós estar encerrando. 1 Coríntios 6. 6:12. Glória a Deus. Glória a Deus. Acharam? Aleluia. Amém. Aleluia. Evangelho de 1 Coríntios 6:12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para o alimento. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. E nós, pelo seu poder, não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Amém? Vós somos a casa, o santuário, o Espírito Santo de Deus habita em nós. Mas tudo nos é lícito. Beber é lícito, mas nem tudo nos convém. Amém? Então esse santuário, esse corpo, tem que estar em santidade. Sempre em santidade. Abandonar o pecado, ser santo em toda vossa maneira de viver. Amém? Deu para entender um pouquinho? Amém? Então eu vou estar passando para o Jardel, está encerrando. Aleluia. Na próxima nós prolongamos mais um pouco. Amém? Deus abençoe a todos. Amém, irmão? Deus abençoe a vida de cada um. Que o Senhor cubra de bênção. Que o Senhor derrame sobre esta casa sempre a misericórdia dele, o amor, a proteção.
Que os anjos do Senhor estejam sempre acampados sobre esse lar, humilde, porque é assim que Deus escolhe. Deus não escolhe nenhum poderoso, Ele escolhe os humildes. Deus não escolhe. E os poderosos que Deus escolhia, vendia tudo e seguia Jesus. Lá em Atos 4, fala que o Barnabé e outros, Ananias, venderam as suas fazendas e deram tudo nos pés dos apóstolos e seguiram Jesus. Hoje, os homens de Deus não, eles compram as fazendas e querem seguir Jesus. O homem da igreja primitiva, ele vendia tudo para seguir Jesus. Hoje não, hoje estão comprando tudo e ainda querem seguir Jesus. Só que Jesus disse que aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo. Eu para seguir Jesus, eu tenho que negar muitas vezes o meu milhão, a minha Hilux. Vou ter que negar muitas vezes a minha movimentação financeira para pregar o evangelho, para orar, para jejuar. Eu pergunto a você, um empresário que tem R$1 bilhão, sabe que ele vai se preocupar em orar? Jejuar? Nunca. Por isso que Jesus disse, é mais fácil um camelo passar no fundo de agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Está preocupado com a vida dessa terra, está preocupado com essa terra, não está preocupado com o céu não, tem tudo. Tem do bom e do melhor. Por isso que o apóstolo Tiago diz, porventura não escolheu Deus os pobres deste mundo, para ser rico e herdeiro do reino que ele prometeu ao seu filho? Não, meu irmão. Eu sinto muito, se não largar tudo, se não abandonar tudo por Jesus, a palavra vai se cumprir. Jesus disse que vela para cumprir com a sua palavra, ele vai cumprir com a palavra dele. É mais fácil um camelo passar no fundo de agulha do que um rico entrar no reino do céu. Sinto muito, quem juntou tesouro aqui na terra, na hora que a marca da besta vier, vai ter que aceitar a marca. Ou você acha que a pessoa vai perder R$2 bilhões? Ele vai perder, porque se não tiver a marca da besta, Apocalipse capítulo 3 diz que vai fazer que grandes, pequenos, livres, escravos, sejam postos sinal na testa ou na mão direita, para que não compre ou não venda. Senão aquele que tiver o sinal da marca da besta. Por isso que Jesus diz, não ajunte tesouro na terra. Por quê? Porque onde tiver o seu tesouro, aí está o seu coração. Difícil, irmão. Felizmente, a gente prega o evangelho, fala para as pessoas, não fica apegado nessa terra. Tem um carro, faz de conta que não é teu. Qualquer hora, o arrebatamento vem que vai ficar preso no volante do carro, enquanto a igreja vai estar na glória. Amém? Vamos orar? Soberano Deus, eterno Criador da nossa alma. Eu te louvo, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos deste, meu Pai, de engrandecer o teu nome, de te exaltar, de te glorificar. Eu te agradeço, meu Pai, pela presença dos meus irmãos, meu Pai, que aqui se faz presente. Eu te louvo, meu Pai, pela vida dos vizinhos, que o Senhor vai de encontro, meu Pai, aos vizinhos, meu Pai, que estão ao nosso redor, ao nosso derredor, vai protegendo, guardando, meu Pai, dando livramento, meu Pai, para as famílias, para os filhos, meu Pai, dando, meu Pai, o escape, meu Pai, necessário para cada um de nós, meu Pai, porque nós sabemos, meu Deus, que estamos nos últimos dias aqui na terra. Nós sabemos, meu Pai, que a qualquer momento, Senhor, o Senhor vai mandar os anjos aos quatro cantos da terra e tocar as tuas trombetas, meu Pai, avisando para os santos, para os salvos, que o arrebatamento já está próximo. Oh, Senhor, coloca no nosso coração, meu Pai, cada dia, meu Pai, cada momento, a vontade, o desejo de morar a eternidade ao teu lado. Oh, Senhor, eu não compreendo, meu Pai, uma igreja, meu Pai, que não quer morar do teu lado. Eu não compreendo, meu Pai, um crente, meu Pai, que não quer dar a vida eterna. Eu não compreendo o desejo de um coração, meu Pai, que quer viver 60 anos, 50 anos, 30 anos aqui na terra, mas não quer viver a eternidade ao teu lado, meu Pai. Eu não compreendo, meu Pai, porque nascemos, existimos para um propósito, te servir, te adorar. Fomos criados, meu Pai, como criatura, feita a tua imagem, a tua semelhança, para vivermos a eternidade ao teu lado. O Senhor não fez, meu Pai, o homem para a perdição. O Senhor não criou o inferno para o homem. A tua palavra diz que o inferno foi criado para o diabo e os seus anjos. Mas infelizmente o homem, pela ganância, pelo desejo, por este mundo pecaminoso, tem trocado a tua majestade, tem trocado o direito, a progenitura,
de morar ao teu lado, meu Pai, por uma vida que não passa, meu Pai, de vaidade. Até Salomão, meu Pai, disse que tudo que ele adquiriu aqui nessa terra, ele reputou por vaidade. Tudo é vaidade, tudo é desejo da nossa carne. Que o Senhor venha repreender, meu Pai, toda a nossa carne, toda a nossa vaidade, todo o nosso eu. Repreenda, meu Pai, lança por terra, nos faz, meu Pai, ministros, nos faz sacerdote reino do teu reino, meu Pai. Oh, soberano Deus, eu te apresento, meu Pai, apresenta a tua igreja, apresenta o teu povo, apresenta aos quatro cantos da terra, aonde tem o pequenino do Senhor, aonde tem, meu Pai, uma igreja, aonde tem um edificado na rocha, que o Senhor venha, meu Pai, encorajar, dar discernimento, dar coragem, dar ânimo, dar força, para que nós possamos vencer, meu Pai, cada dia, porque os dias são maus, mas o Senhor, meu Pai, nos dá o escape. O Senhor é a nossa rocha, o Senhor é o nosso escudo. Confiamos em Ti, a nossa força, a nossa confiança está em Ti. A nossa confiança não está em carro, a nossa confiança não está em cavalo. Os reis, os príncipes desta terra, eles confiam no seu dinheiro, eles confiam na sua força. Nós, porém, confiamos no Senhor, colocamos a nossa confiança no Senhor, porque não temos, meu Pai, nenhuma riqueza aqui, a não ser o Teu nome, a não ser a Tua palavra, como um tesouro inesgotável, meu Pai. É por isso, meu Deus, que eu te louvo. É por isso, Senhor, que eu te agradeço por tudo, meu Pai. Pelo sol, pela chuva. Obrigado, meu Pai, porque eu ainda enxergo. Obrigado, meu Pai, porque meus pés ainda andam, porque as minhas pernas ainda se movimentam, porque eu ainda tenho, meu Pai, o poder de ouvir a Tua palavra. Eu ainda tenho o direito, meu Pai, de enxergar as maravilhas que Tu criaste nessa terra. Obrigado, meu Pai, porque eu sei que muitos, infelizmente, neste momento já não tem mais esse poder. Eu te louvo por isso, meu Pai, porque eu mesmo sendo miserável, pecador, mas o Senhor ainda me dá esta misericórdia derramada sobre mim, sobre os meus irmãos, de ter uma oportunidade de amanhã acordar e olhar para a natureza e ver que o Senhor criou tudo para nós desfrutar. O Senhor criou a água, criou o ar, criou as árvores, os animais, tudo para o teu louvor, tudo para o louvor da tua criação. Nós somos a coroa da tua criação, nós somos o ápice, nós fomos, meu Pai, a última criação feita por Ti. Quando o Senhor nos criou, Ele olhou para o homem e disse: criei o homem à minha imagem e semelhança, para me adorar, para me servir, para me honrar. Por isso, meu Pai, que o nosso direito aqui na terra é de Te servir em sinceridade, Te honrar, glorificar um nome que é sobre todo nome. Enche, meu Pai, enche a Tua igreja, dá à Tua igreja as armas necessárias para vencer essa guerra. Porque, meu Pai, estamos nos últimos dias e a Tua igreja precisa, meu Pai, ser revestida com Teu Espírito Santo. A Tua igreja precisa, meu Pai, receber a couraça da justiça. A Tua igreja necessita ler as Escrituras. A Tua igreja necessita viajar,